Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um vídeo do nosso canal Descomplicando a Vida A2. Estamos seguindo uma série de vídeos, 7 conversas para transformar o amor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que considero bastante interessante e importante. E o nosso tema é relação não é prisão, é escolha diária. E por que que a gente chegou na escolha desse tema, né? A nossa ideia aqui é desconstruir essa ideia que o amor verdadeiro exige uma simbiose. O que que isso significa? Uma mistura ali entre um e outro, né? Como se duas pessoas virassem uma só. Na verdade, a gente quer mostrar para vocês que um vínculo saudável, uma relação saudável, é formado por duas pessoas, por dois inteiros que escolhem estar juntos um do outro, se encontram e se reencontram sem se anular. Certo, Renato? Exatamente, Daniel. Então, sejam todos bem-vindos aí no nosso canal. Já curte, né? E já começa a nos seguir também, se você ainda não nos segue, porque toda semana nós temos conteúdos novos. E, falando sobre o tema de hoje, talvez você que está aí nos assistindo tenha aprendido em algum momento da vida que num relacionamento, quanto mais colado o casal for, mais amor existe. Será? Será que é assim? Mas hoje nós vamos exatamente trazer para você uma outra visão sobre isso. Porque uma relação saudável, ela não é uma fusão onde um tipo entra dentro do outro, né? Se torna um ali só. Simplesmente é um encontro. Então, vamos trazer, desmistificar um pouquinho isso de que estar colado o tempo todo é muito amor. Não é mesmo, Daniel? Sim, sim. E algo importante de poder trazer aqui e realmente frisar, né? Amar não significa virar o outro, né? Não quer dizer que você vai ter que pensar igual ao outro, ou sentir igual a outra pessoa, seu companheiro, sua companheira, ou mesmo estar colado o tempo todo. E a gente atende, acompanha casais, a gente observa que esse é um erro que alguns casais cometem, certo? O grande objetivo dentro do amor, dentro da relação, é saber caminhar junto, um do lado do outro, sem deixar de ser quem se é. Com certeza isso pode ser um grande desafio, e é sobre esse desafio que a gente gostaria de conversar hoje, né, Renato? Sim. E hoje a gente vai começar trazendo o conceito, né, de uma ideia, vamos dizer, equivocada de fusão. Porque muita gente acredita que quanto mais o casal se mistura ali, se está junto, mais forte é o vínculo. Só que muitas vezes essa fusão vira uma confusão, na verdade, porque ninguém mais sabe onde termina um e onde começa o outro. Olha só que coisa, não é mesmo, Daniel? E o mais interessante disso é que isso acaba gerando dependência, né? É a situação do casal que muitas pessoas que estão ao redor observam e muitas vezes os casais negam, né? Quando eles são questionados, quando eles são observados em relação a isso. E isso acaba gerando dependência um do outro, então um não se reconhece mais na ausência do outro. Isso gera controle, certo? Porque a necessidade de estar o tempo todo ali junto e misturado, literalmente, né? Assim como isso gera insegurança e pode gerar culpa também em quem em algum momento pensar em sair dessa mistura, certo? Por quê? Porque essa pessoa pode ter a sensação que um desejo ali de autonomia, que seria desmisturar, começa a aparecer rejeição. A pessoa não sabe nem como tocar nesse assunto com o parceiro ou com a parceira. E aí acaba sentindo culpa, sentindo insegurança. E nós vamos trazer aqui também, para esclarecer melhor essa questão da fusão,
três formas de se relacionar que muitas vezes acabam sendo confundidas ali, o seu real significado, que é a fusão, que nós começamos a falar, o complemento e o encontro. Dessa forma vai ficar mais claro para você que está aí nos assistindo entender o que seria mesmo um relacionamento saudável, né? Qual seria o limite de um e do outro dentro do relacionamento? Sim, e podemos inclusive convidar você que está nos assistindo a ouvir a nossa explicação que vai vir agora, de buscar identificar onde que a sua relação, onde que o seu relacionamento está se encaixando mais, tá? Falando primeiro sobre a fusão é exatamente essa mistura, como a gente vem dizendo. A pessoa se anula para caber no outro. Acaba virando uma mistura de fato, uma simbiose onde não dá para saber onde começa um e termina o outro. Então, acaba gerando a dependência, gerando a culpa, a insegurança, como a gente vem trazendo. Mas além da fusão, nós temos outros dois modos de relacionamento, que são o complemento e o encontro. Como que funciona o complemento, Renata? O complemento ele é um pouco diferente da fusão. E é onde o outro vira a muleta, né? Um vira a muleta, vamos dizer, para o outro. A muleta, o que eu quero dizer aqui é emocional, né? Eu acho que eu preciso dele ou eu preciso dela para me sentir completa. Então, aqui no complemento, até a gente usa muito nos atendimentos, a questão da laranja, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, é a metade da minha laranja, né? Eu encontrei a metade. Não, a gente não tem que encontrar a nossa metade. Nós temos que ser inteiros. Então, essa questão do complemento vira essa muleta emocional com a ideia de que um vai completar o outro. E isso vai criando o quê? Uma dependência emocional. Eu não faço nada sem o outro, eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz se o outro não tiver. Vai gerando carência e o pior que eu acho de todos é a cobrança. Então, por aquele desejo louco de que o outro esteja junto, que precisa me completar ali, eu preciso me sentir completa, eu cobro a presença do outro. E quando o outro não tem essa percepção de complemento, aí a cobrança acaba com o relacionamento. Isso mesmo. E além da fusão e do complemento, nós temos o encontro. E no encontro a gente entende que são dois inteiros que se escolhem, né? É completamente diferente da ideia de metade da laranja, como a Renata vinha dizendo. Porque no encontro cada um sabe exatamente quem é e mesmo assim decide construir algo a dois, né? São pessoas que escolhem estar uma com a outra de uma forma muito livre, muito tranquila, sem se apagar, sem deixar de ser quem se é e ao mesmo tempo sem tentar salvar o outro, né? Não tem aquela fantasia de repente, através do amor, através da paixão, acreditar que o outro vai se transformar da água para o vinho, né? Isso não acontece no encontro. No encontro, nós temos duas pessoas que se conhecem e, a partir disso, escolhem viver uma com a outra. É muito legal esses três conceitos, né, Daniel? Porque o amor, na verdade, não é fusão. Ele é presença, ele é liberdade, com vínculo. Claro que se eu sou casado, se eu tenho um relacionamento, eu não sou totalmente livre, mas eu tenho a liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, mas eu tenho um vínculo com meu parceiro. E reencontro, no caso, seria um reencontro sem prisão, o amor verdadeiro, né? Onde um e o outro pode ser quem é. Isso é o mais importante, é trazer a individualidade também para o relacionamento, não é mesmo, Daniel? Sim, com certeza. E talvez se a gente pudesse resumir isso numa frase, seria algo mais ou menos assim, né? A fusão, ela sufoca, porque ela não dá espaço para um e para o outro e vira uma coisa só que você não sabe onde começa um e termina outro, né? Então, a fusão sufoca. O complemento, ele depende.
Então, gera-se essa, a partir da figura aí, né, da muleta emocional, um fica completamente dependente do outro, né? Ao passo que o encontro, ele liberta, porque a partir da escolha de um e de outro de permanecer juntos, existe aí a sensação de liberdade que os dois podem experimentar juntos. E isso é muito interessante dentro da forma de funcionar de uma relação, de um relacionamento, né? E falando sobre relação, é, a gente pode se perguntar nesse momento como viver uma relação de encontro, já que a gente entendeu que a fusão e o complemento talvez não sejam os formatos ideais, como que a gente pode viver uma relação de encontro, Renata? Olha, quando a gente vive esse encontro, a gente aprende a se comunicar com empatia, a gente aprende a escutar com curiosidade, a gente aprende a respeitar o outro, o que ele sente, mesmo que talvez as percepções, as ideias do outro sejam um pouco diferentes da gente. Então, percebe que cada um precisa ter ali a sua autorresponsabilidade para ter empatia, para escutar, escutativa, que é com presença, respeito, né? Tudo isso vai fazer um relacionamento ser de encontro. E com certeza um relacionamento nesse foco, né, nesse modelo, vamos dizer assim, de encontro, é muito mais leve. E é aqui que a gente traz um relacionamento saudável, não é mesmo, Daniel? Isso mesmo, porque a gente observa que no encontro a relação ela deixa de ser um jogo de controle entre um e outro, né? Não existe aquela sensação de competição em que em uma discussão um ganha e outro perde, ou que sempre um precisa abrir mão em relação ao outro, né? Não existe esse jogo de controle dentro de uma relação, num encontro. Isso passa a ser um espaço de crescimento, porque os dois crescem e constroem juntos. Poder voltar cada vez mais presentes um para a vida do outro. Pois é, o encontro verdadeiro ele acontece quando cada um também se escolhe individualmente. Então, quando a gente ama, a gente escolhe também se amar, não só amar o outro. E isso mostra a nossa individualidade, o respeito da nossa individualidade, de quem nós somos, do que nós gostamos, dos nossos valores, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para depois vir agregar valor com os sonhos, os desejos, enfim, os valores também do outro, para que a gente tenha um relacionamento aí de encontro. Se tudo isso que a gente colocou até aqui no vídeo te tocou de alguma forma, fez sentido para você, talvez seja a hora de fazer essa escolha, de viver o amor com mais verdade e com menos fusão, com menos mistura, com menos confusão entre um e outro, né, Renata? Exatamente. E para isso, né, Daniel, nós criamos aí, construímos o workshop Quebra-Cabeça da Convivência, Comunicação Sem Conflito, que é um workshop 100% online, que você pode assistir sozinho e depois seu parceiro assistir, vocês comentarem, ou assistirem juntos, enfim, da maneira que for mais confortável. E esse workshop, ele está formado por 4 módulos, mais um bônus, para te ajudar a sair da reatividade e entrar na reconexão, ou seja, viver um relacionamento de encontro. Então a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa conhecer um pouco mais sobre o nosso workshop, para que você possa vir com a gente, porque o grande objetivo desse workshop é trazer o quanto que o amor pode ser leve, pode ser consciente e pode ser real, né? E principalmente a partir disso poder viver, mostrar para vocês que é possível viver um relacionamento com menos tensão e com mais conexão.
Então, o link vai estar disponível para vocês aqui na descrição desse vídeo. Te convido também a dividir aqui com a gente nos comentários o que fez mais sentido para você, se de repente uma frase ou algo que a gente colocou aqui que te levou a pensar. Enfim, vamos trocar ideias juntos aqui nos comentários, também. A gente vai finalizando por aqui. Renata, tem algo mais que você queira colocar antes da gente encerrar? Eu quero dizer que eu acho que chega de viver relacionamento com confusão, né, Daniela? Vamos aí juntos para que tenhamos mais relacionamentos saudáveis e com conexão. E para isso nós estamos aqui. E até semana que vem, no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Obrigado e até a próxima.